Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h08, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã fria de quarta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista 959, já está aqui no estúdio o Coronel PM Ricardo Lopes de Souza Salomão, comandante do Policiamento do Interior 7. Coronel Salomão, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, a satisfação é toda minha. Bom dia também aos nossos ouvintes e que Deus nos deu uma manhã abençoada, apesar do friozinho, né? Coronel, recentemente o senhor assumiu o comando do Policiamento do Interior 7, né? Como é que é o policiamento, o comando do Policiamento do Interior 7 e a abrangência desse comando? Só fazer um adendo aqui, Salomão, que nós temos o orgulho de ter o primeiro botucatuense nesse cargo, que é um cargo regional, né? Sim. Mas é a primeira vez que um botucatuense ocupa esse cargo, né? Exato. Já tivemos, né, um outro coronel que residiu aqui em Botucatu, mas que não era botucatuense. Entendi. Perdão, que acabou comandando sim o CPI-7, mas um botucatuense raiz, digamos assim, É a primeira vez. nativo, é a primeira vez. Botucudo da Gema, é a primeira vez. Mas o comando do CPI-7, só pra gente, os nossos ouvintes entenderem também, ele abrange uma região, toda a região sudoeste do estado de São Paulo, são 78 municípios, distribuídos em 8 batalhões territoriais, né, batalhões operacionais, assim como o de Botucatu, e Botucatu é um deles, e um batalhão de ações especiais. Então são 9 batalhões no total, abrangendo esses 78 municípios, a população cerca de 3.400.000 pessoas. E esses 8 batalhões territoriais, eles estão em pé de igualdade entre si. E então a gente brinca, né? Inclusive o batalhão de ações especiais também em pé de igualdade. A diferença é que o batalhão de ações especiais, ele não tem uma área delimitada como os outros 8 batalhões. Ele faz o policiamento de uma forma geral na região toda, conforme as necessidades pontuadas, né? Tanto locais quanto as questões de estatística vão mostrando. Entendi. E se quiser, para a gente pontuar, quais são esses 8 batalhões? São 2 em Sorocaba, o 7º e o 55. Um em Votorantim, que é o 40º, né? Podemos falar assim também. Itu, o 50º. Itapetininga, o 22. Botucatu, o 12. Avaré, o 53 e Itapeva, o 54. Então pegamos a divisa do Paraná, é uma região bem extensa. Só para entender, cada batalhão tem o mesmo número, o mesmo contingente ou é diferente? Como que é isso? Não. Na realidade, Olival, como funciona? Cada região tem as suas especificidades e tem todo um cálculo de efetivo a ser feito, que já é previamente determinado, isso aí está escrito como que é feito. Então, depende da quantidade de cidades, porque tem batalhões que tem mais cidades, outros menos. Exemplo, Sorocaba. Se a gente for só trabalhar pela quantidade de municípios que o batalhão tem, Sorocaba tem 2 batalhões em um município. Então, seria meio município para cada um, quase não teria efetivo. Só que é uma cidade gigantesca, tá com mais de 800.000 habitantes. Então, tudo isso entra no cálculo, quantidade de habitantes, quantidade de municípios, especificidades regionais, como, por exemplo, há presídios no local, não há presídios no local. Muito, né? Todas as questões voltadas à segurança são observadas e esse contingente aí é calculado. E sob o seu comando, tem quantos homens? Sempre há um déficit, né, de uma forma geral, mas no papel é um pouco mais de 4.000 homens. 4.000. É quase um exército. E como é que funciona, Salomão? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Porque temos muitas mulheres aí valorosas. De bate-pronto assim, não vou lembrar. Porque cresceu muito, né? Cresceu bastante. Isso é muito bom, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Como é que é a escalada, para quem não conhece a carreira militar, para você chegar nesse cargo que está hoje mais próximo do Comando Geral da PM do Estado de São Paulo, até você ter entrado lá atrás no Barro Branco? Quais são os processos que tem que ser passado? Vamos lá.
Na realidade, há duas portas de entrada na Polícia Militar. A porta que você entra como soldado, né? E a porta como você vai entrar como tenente. Você vai ser aspirante e pouco tempo depois você vai a tenente. Então, é a porta que você entra dessas duas formas. Quais as diferenças? Ambas são concursos públicos, uma voltada para a formação do praça, que é o soldado, daí vou passar a graduação. Começa como soldado, vai a cabo, depois a sargento, que daí o sargento dentro do cargo de sargento existem 3 posições, terceiro, segundo e primeiro sargento, e subtenente. E entrando pelo Barro Branco, né, como oficial, você vai ser cadete durante 4 anos, após aspirante oficial, que esse também abrange o período nossa, fugiu a palavra, mas onde ele ainda estará sendo provado, o estágio probatório. Obrigado. Aí ele vai a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Aí dentro de cada círculo desse, né, tanto dos praças como dos oficiais, para alçar os cargos, você depende de cursos, depende de alguns pré-requisitos. No caso do oficial, que foi o caminho que eu tracei. Eu entrei, né, entrei direto na academia, você lembra disso? Podia ter jogado basquete, mas ele preferiu entrar na academia. Qual que é a altura? 1,96. 1,97, é grande. Jogava bem. Jogava? Modéstia à parte, já joguei basquete. Hoje em dia... O Orion lá junto, não? O Orion fazia parte do seu time? O Orion jogava também. Jogava. A gente jogava com o pessoal da velha guarda aí, a gente vivia junto. E, inclusive, só fazer um parênteses, meu tio, por parte de mãe, ele jogou muito tempo profissional, jogou na época no 15 de Piracicaba, depois ele fazia parte da seleção brasileira, depois foi para seleção de Masters. Então, a gente tinha um pezinho ali para seguir a carreira, mas os planos de Deus pra gente foram outros. Tem algum herdeiro ou não? Tem algum filho para seguir isso? Não? Ele gosta de brincar, mas ele gosta mais de bicho do que de brincar. Fala que quer fazer medicina. Já a menina, que também é alta, ela gosta de vôlei e handebol, mas fala que ele quer medicina veterinária e ela quer medicina. Vamos ver se Deus vai abrir essas portas para eles ou vai mostrar outro caminho. Mas aí entrei, 4 anos como cadete, passei 1 ano como aspirante, fui a segundo tenente. Aí as promoções de segundo tenente a primeiro tenente e a capitão na minha época eram pela formação da academia. Hoje existe uma prova de primeiro tenente para capitão que você precisa fazer. Ela é feita até com antecedência, caso você não seja aprovado na primeira vez, você tem tempo hábil para fazer essa prova sem perder sua colocação na turma. Então, até ali é isso. Daí, de capitão, para você alçar o oficialato superior, porque tenente, segundo ou primeiro tenente, são chamados de oficiais subalternos. O capitão é chamado de oficial intermediário e major, para cima, o oficialato superior. São apenas nomes de círculos, né? Nada que mude alguma coisa na ordem do dia, na realidade. Mas aí, para você ir de capitão para major ou tenente coronel, você precisa fazer um curso que chama Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, que é feito em São Paulo, no CAES, que é o Centro de Altos Estudos de Segurança, e tem o nível de mestrado, inclusive reconhecido pelo MEC. Aí, de tenente coronel para coronel, é também um outro curso que chamava-se até o começo desse ano, onde houve uma alteração legal, chamava-se Curso Superior de Polícia, né, conhecido por CSP, agora chama-se Curso de Comando Estado-Maior. O curso continua sendo o mesmo, houve uma mudança de nome no estado de São Paulo e nos outros estados para se adequar à legislação anterior, que foi de 2023, onde foi aprovado o Estatuto dos Militares, né? Então, temos essa diferenciação. E, assim, esses cursos, eles não te promoverão ao cargo. Eles são pré-requisitos, assim como várias outras questões. Então, você precisa se habilitar, ter os pré-requisitos, onde você fala, estou à disposição, tenho os pré-requisitos.
se acharem que devo, estou aqui. E nesse ponto acabaram olhando a carreira da gente, vendo toda a nossa trajetória e falaram, não, venha compor conosco. Então, hoje você é coronel. Coronel. Legal. E o pessoal deve estar se perguntando, o pessoal que está acompanhando esse nosso bate-papo aqui, sabendo que o Coronel Salomão é de Botucatu, quando é que surgiu a ideia de ser um militar? Quando é que a carreira militar falou, eu vou seguir essa carreira? Essa história, ela é interessante. Desde pequeno, eu sempre gostei, né, do militarismo. E sempre gostei também de aviação, de avião. Então, à época, né, eu falei, vou tentar unir as duas coisas numa só, e prestei para a Força Aérea. E fui bem classificado, passei nas provas, fui galgando as etapas do concurso, até que chegou na parte médica. E lá, à época, né, hoje é um pouco diferente, mas porque hoje existem cirurgias a laser, coisa diferente, mas naquela época, então a gente já denuncia um pouco da idade, né? Não tinha cirurgia laser e ficava cicatriz no olho. Eu fui cortado porque eu tinha 0,25 de miopia no olho direito. E naquela época não podia ter absolutamente nada, a cirurgia não era aceita. E aí falaram, para aviador você não pode, você pode ir para intendência ou para infantaria. Seu currículo é bom, suas notas são legais, mas não queria, eu queria voar. E não deu certo, tranquilo. Aí surgiu, eu fiquei sabendo, porque até então eu não conhecia, que na Polícia Militar havia os helicópteros. Falei, tá aí, continuo estando dentro. Não sabia à época que a Marinha tinha o setor aéreo, o Exército tinha o setor aéreo, por conta que naquela época não tinha internet, a gente tinha pouca informação, cidade do interior. E hoje é tudo muito mais simples a gente ter essas informações. Mas naquela tranquilo. época vinha por cartaz na escola. Entregamos cartazes na escola. Aliste-se no serviço do Exército. Olha, que interessante. Depois eu vou contar. Cada história tem uma história idêntica, quase que eu fui o seu companheiro, tá? Conta aí, vamos lá. Contar uma depois. Aí não sabia de nada, daí numa dessas aí da escola que tinha divulgação, os alunos do Barro Branco vinham, os alunos que moravam na cidade vinham nas escolas num determinado período, quando ia abrir o concurso, para fazer a divulgação do concurso. Né? Não tinha internet, então era o sinal de fumaça, né? O pessoal chegando. E aí eles divulgaram, falei, caramba, daí falaram que tinham helicópteros, perguntei e tal. Falei, eu vou tentar esse negócio. E foi onde abriram-se as portas, né? Infelizmente acabou, aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai entendendo algumas coisas, também os planos de Deus na nossa vida, e não deu certo a parte do piloto, mas Deus foi trazendo portas abertas aí de uma forma que a carreira foi se construindo e foi tudo, lógico, com as dificuldades, né? As agruras do dia a dia, mas foi tudo dando certo e graças a Deus chegamos aí ao último posto da carreira. Não passou pelo Águia? Não, já voei algumas vezes, mas lá atrás, né? Olhando o pessoal pilotar jamais. Deixa eu contar uma história então. Acho que foi em 1976. Eu e meu primo, Emílio Pagnozzi, queríamos entrar para a aeronáutica. Né? E aí teve aqui um tipo de um cursinho, que na verdade os caras estavam captando gente para fazer. Nós fomos até ali na Igreja Senhora de Lourdes, um salão tal, e fomos fazer o exame para entrar na escola de sargentos lá de Guaratinguetá. Nós fomos fazer, inclusive, lá no Morumbi, tanta gente que tinha naquela época para fazer. Bom, nenhum dos dois passou, tá? Mas ele ficou com aquilo na cabeça e eu segui outro rumo. E aí, ele entrou para Barro Branco, tá? Ele entrou e primeiro ele foi para cavalaria, sofreu, que nem porque ali diz que é pesado tal. E depois ele entrou para a Esquadrilha Águia. O Emílio Pagnozzi, ele chegou a ser comandante da Esquadrilha Águia. Agora está reformado, de vez em quando está aqui em Botucatu. Já tentei trazer ele aqui, mas ele é tímido demais. Ele esteve em Portugal e ele é a mesma história, muito parecida com a do senhor. Ele queria ser piloto, né? E aí ele não conseguiu entrar na aeronáutica, conseguiu entrar para a Polícia Militar. Ali ele primeiro acho que foi, né, para a cavalaria, depois para outra, e daí ele conseguiu sim ir para a Esquadrilha Águia e chegou até a ser comandante da Esquadrilha Águia de São Paulo. Não sei se chegou a conhecer ele, se cruzar os caminhos aí, mas é aqui de Botucatu também, Emílio Pagnozzi, um querido, ainda vou conseguir trazer ele aqui.
né? Eu trazer ele aqui para contar essa história. E eu quase fui, então, também por esse caminho. Mas, como o senhor disse, Deus sabe mais e escolhe o caminho certo pra gente. Sem dúvida. Ô, coronel, teve alguma influência familiar na sua escolha, não? Algum parente, alguma coisa que já era militar? Não. Não? Não, na realidade, meu avô, ele teve uma passagem pelo Exército, mas muitos anos, tanto que desde quando eu nasci, meu avô já não estava mais, ele era dentista, né, aqui em Botucatu, mas eu soube acabei sabendo depois que ele tinha sido militar, depois que eu entrei que ele me contou, aí me mostrou algumas fotos tal, e foi cavalaria, mas cavalaria em 1929, cavalaria do Exército. Sim. Eu acho que ele sofreu mais. Sofreu, né? Não, e de primeiro, né, Márcio, a gente brincava, podia ter, hoje não pode ter mais aqueles revolvinhos, tinha até aqueles revólveres de espoleta, lembra? A gente brincava muito disso, então essa coisa de ser militar, de ter coisa, fazia parte da nossa infância, né? Sim. Hoje em dia não pode mais, e tá certo, tudo bem, mas a gente brincava, né, com aquelas arminhas de brinquedo e acho que isso influenciou muita gente a querer seguir uma carreira, né? Agora, na prática, coronel, o que funciona, como é que funciona o seu trabalho? É como eu falei, hoje o senhor está mais perto do governo do estado, que é quem comanda a Polícia Militar no estado de São Paulo, lá porque tem o comandante geral, do que do batalhão aqui, do que dos tenentes quando se formam. Como é que é esse contato com o estado? Qual é o seu trabalho na prática, no dia a dia? Na realidade, a gente é responsável pela região para implantar os rumos traçados. Por exemplo, temos na Polícia Militar traçado desde acho que é 24. Em 24 foi estabelecido o último plano estratégico, a gente chama plano de comando, que ele vai de 24 a 31. Ali estão as linhas mestras a serem seguidas. Após esse plano estratégico, cada região faz o seu plano tático. Como que eu vou desenvolver as ações desse plano? Isso cabe ao senhor? Isso, sim. Então, ele já foi feito à época e ele tem a revisão ou anual ou bienal. Mas a gente costuma fazer anual até para não deixar muito defasado. Então, a gente vai alinhando essas questões, né, estratégicas. Um exemplo, o objetivo número 1, o objetivo estratégico número 1 é o combate ao crime de forma geral, incluindo o crime organizado e tudo mais. Temos também um dos objetivos que ele fala da valorização do policial militar, né, na ponta da linha. Então, essa valorização, se a gente for traçar em miúdos, ela não envolve única e exclusivamente olhar para o policial, para uma escala, para tudo. Envolve um ambiente agradável dentro do quartel, envolve por exemplo, né? Às vezes acontece em casa, quebra o pino da tampa do vaso, a tampa cai, você vai e compra. Para o estado, né? Às vezes comprar esse pequenininho ali é mais difícil. Então a gente também providencia algumas formas de facilitar isso. Então, tudo de forma legal, com cartões de adiantamento, por exemplo. E o pessoal vai fazendo, então, olhar como um todo para a polícia e dentro dos objetivos. Hoje, uma política pública que está em voga e tem traçado, né, muitas coisas dentro da instituição é a questão que envolve violência contra a mulher em si. Não só a violência, mas também ela de forma generalizada, tanto a violência não só física como psicológica, patrimonial, mental, e também quando chega-se até a tristeza de haver um feminicídio. Então a polícia está olhando para isso, criou-se recentemente a cabine Lilás, voltada para essas situações de violência doméstica, de atendimento à mulher. Recentemente introduziu-se como um adendo, né, e uma questão mais direcionada às viaturas específicas para esse patrulhamento, né? Eu não lembro o nome exato, mas junto com a cabine Lilás faz os levantamentos, passa para esses policiais específicos desse tipo de atendimento, conforme a vontade da pessoa, porque de repente a pessoa não tem o desejo de receber uma visita na porta da casa dela com a viatura ostensiva e tal. Então, se a pessoa não quer, não acontecerá, mas pode acontecer por telefone. Então,
vamos buscar dar o atendimento da melhor forma. Então, é mais ou menos isso, é formatar de uma forma que a região toda fale a mesma língua, aquilo que é para acontecer. Coronel, eu sempre fico analisando, eu acordo muito cedo, todo dia, eu fico analisando nos noticiários que eu acompanho de madrugada, eu fico imaginando, hoje na vida, o mundo mudou tanto que a gente tem que ter um preparo psicológico muito grande para enfrentar tudo, independente de qual a sua profissão. Eu fico imaginando a profissão de um policial, né? O preparo psicológico que deve ser, porque ele não sabe o que vai enfrentar no seu dia a dia. Como é que é essa preparação? E existe muito afastamento por questões psicológicas dentro da Polícia Militar? Realmente é algo bastante complicado, algumas situações. A gente estava ouvindo, né, a rádio antes de entrar, teve o caso aqui em Botucatu dessa mãe, né, que tinha que tinha fotos, né, ou vídeos e até permitia que fosse feito isso com a sua própria filha, né, dentro de uma questão aí de pornografia infantil. Imagina você como um pai chegando numa situação dessa. A primeira coisa que você vê, né, como pai ou uma mãe, porque temos policiais femininas também, a primeira coisa que você vê ali na frente é fazendo isso com o seu próprio filho. Então, às vezes, realmente é bastante complicado você estar no dia a dia. Então, realmente requer esse preparo. Ele é muito sabatinado durante a formação e durante anualmente a gente tem os cursos vamos dizer, de readaptação. Então você treina novamente, você relembra conceitos e também vem essa questão psicológica sendo trabalhada inclusive no treinamento. Porque o treinamento, quanto mais treinado, mais fácil fica a sua ação sem pensar. Então, isso também ajuda muito. Mas ainda assim, diante de situações que são complicadas, situações que mexem com o íntimo, o âmago de nós seres humanos, nós temos o apoio psicológico instalado na Polícia Militar, né? Temos o Centro de Apoio Psicológico Social e dentro das regiões, inclusive Sorocaba nós temos, porque apesar de ser botucatuense, né, eu não fico aqui, eu fico em Sorocaba, porque a sede é lá em Sorocaba. Temos o núcleo de apoio psicológico e social, que é o NAPS, com psicólogos. Então, determinadas ocorrências em que a gente vê que são ocorrências mais pesadas realmente, a gente de pronto já conversa com o policial e vê se ele tem interesse. Aí, se ele, num primeiro momento, é sob interesse. Ele não tem interesse. A gente continua observando ele no dia a dia e vê se ele tem algum aspecto que começa a chamar atenção de diferença de conduta, a gente apresenta de forma compulsória para que ele converse com o psicólogo. E a partir daquele momento, se o psicólogo achar necessário, é lógico que isso vai demandar também que a pessoa aceite, mas o psicólogo vai fazer esse trabalho, aí ele tem realmente o acompanhamento de terapia, quebrando muitas vezes aquela estigma, né, que quem vai em psicólogo, quem vai psiquiatra é só louco. Não é, nós precisamos disso, né? Às vezes as situações são muito pesadas e difícil muitas vezes da gente processar diante da formação do ser humano em si, né? Então nós temos esse cuidado e realmente o policial militar precisa desse olhar. E, além disso, temos também apoios que influenciam nessa forma, de forma não institucionalizada, como por exemplo, momentos em que pessoas vão falar de Deus, né? Não se vai falar em religião, então pastores, padres, existe um momento que chama momento com Deus, 10 minutos, a pessoa traz uma palavra, conversa rapidamente com os policiais e no começo, né, pode ser que 10 minutos é pouco, uma bobagem. Muito pelo contrário, aos poucos o policial que realmente vai sentindo a necessidade e não quer procurar um psicólogo, ele usa esse canal para conseguir também expor as suas dores do dia a dia e tentar uma estabilização psicológica. Comandante, tem uma coisa que eu confesso que me incomoda um pouco. Antes, quando nós ligávamos para 190, a gente era atendido aqui em Botucatu.
Hoje a gente é atendido por uma central, não sei se fica em Sorocaba, onde fica. Isso para mim, eu tenho a sensação que quem está falando comigo não tem a mínima ideia do que eu estou falando, onde eu tô, porque eu só falo, eu tô aqui na rua Major Mateus. Se eu falar com alguém daqui de Botucatu, todo mundo sabe onde que é. Se eu falo com alguém lá de Sorocaba, não cria um distanciamento assim entre quem está me atendendo e quem está querendo ser atendido? É a sensação que eu tenho. Desculpa, é a sinceridade. Não, sim. E essa é uma sensação que muita gente tem. É fato. Por isso que hoje acho que as pessoas têm preferido até ligar para a Guarda Municipal. Acho que ela atende um número maior de chamado até do que o 90, que antes era só um 90, né? Hoje não. Hoje há uma disputa, mas há duas formas de estar acionando a polícia. Sim. Isso foi pensado por quê? Vamos lá. É uma questão estratégica, inclusive. Por quê? O que eu preciso para ter esse atendimento? Gente. Mas gente que conheça gente. Não. Precisa de gente. Para eu ter alguém num posto de atendimento 90, para receber a ligação, depois transmitir para alguém que vá fazer esse link com a viatura, porque são pessoas, não é impossível ser a mesma pessoa, porque a demanda de atendimento é grande e a demanda do dia a dia, conversando com as viaturas, também é grande. Então, no mínimo 2 pessoas. Aí eu tenho também, daí tem todas as estatísticas, inclusive pautadas por números internacionais, tal, de quantos atendentes por número de ligação, por número de habitantes, tal. Então isso não é algo tão simples. Então eu precisaria, nós vamos trabalhar só com 2 pessoas, se fosse o caso. Um atendente e um despachador, que é o que vai despachar a ocorrência e vai fazer o link via rádio com as viaturas. Eles precisam de descanso e não podem trabalhar 24 horas. Então, se eu fosse trabalhar num turno de 12 horas com essas pessoas, eu precisaria de 4 equipes. 4 equipes são 8. Da onde eu tiro esses 8 policiais hoje? Do atendimento do cidadão, da viatura da rua. Então, estrategicamente, o que foi feito? Foram criados centros de atendimento regionais, hoje o nosso realmente é em Sorocaba, onde eu disponibilizo esse efetivo para estar na rua, sem tirá-lo da rua. Lá atrás foi realmente tirado esse efetivo e foi colocado nas viaturas, aumentando-se os números de viaturas. O que acontece hoje? Acontece que existe, né, um fluxo de entrada e de saída que vai mantendo os números sem subir muito de efetivo como um todo na Polícia Militar. Então a gente não teria como. Hoje, para voltar um serviço desse, eu teria que tirar no mínimo uma equipe da rua, uma equipe completa. Mas quando você centraliza, também aumenta o número de chamadas, também aumenta o número de pessoas lá. Sim. Quer dizer, se lá tem 8, poderia colocar 4 aqui, 4 lá e dividir. Ou não, ou a minha conta é uma conta de padeiro. É conta de padeiro por quê? Porque dentro desses números são verificados ali e ali um consegue apoiar o outro. Então, por vezes, eu teria, além desses, eu teria que ter um supervisor de serviço. Aí o supervisor ele passa a ser um só para todos os batalhões. Então eu já estou ganhando só no supervisor 9 policiais. Vezes 4, 36. Então, se eu for juntar todo mundo, eu tenho realmente um ganho. Se eu for fazer assim, mas se eu dividir, pode ser que a conta até bata, mas você consegue minimizar a quantidade de efetivo para esse atendimento. Então hoje o atendimento ele é focado em ter mais efetivo na rua e menos efetivo numa administração. Isso tá certo. Eu concordo, até eu concordo. E aí temos essa situação. Você tira um pouco o pessoalismo, né? Porque é mais fácil. Eu conheço o Botucatu, eu ligo, falo que eu tô na frente do bar do Zé, todo mundo vai saber onde tá. Então, o que muda um pouco, e daí entra um pouco da questão da tecnicidade e não da subjetividade. Então vai precisar de um cadastro do endereço e tal. E existem algumas situações que, como, por exemplo, situações de gravidade. Tá acontecendo um roubo, eu tô vendo, tal. Automaticamente, o atendente 90 já chama a atenção do despachador e no que ele vai ouvindo, o áudio é aberto para ele também, só que não a fala. A fala continua com o atendente e o despachador já vai falando,
está acontecendo um roubo em tal lugar, Já vai está em passando pras andamento. equipes. Enquanto estão pegando as informações, ele já está rodando com as equipes. E tem uma outra coisa que me chama a atenção também. Eu tenho percebido que Botucatu, nos últimos anos, os comandantes que vêm para cá ficam pouco tempo e já vão para a reforma. Aqui é fim de linha? Na realidade, o comandante em si, ele normalmente, como eu expliquei, tem todo aquele processo para subir na carreira. Quando você está chegando lá no topo ou perto do topo, você realmente está no fim da sua carreira. Então, normalmente o comandante, ele tem uma vida útil média aí de 1 ano e meio, 2, quando muito. Eu mesmo, eu completei 30 anos de carreira no começo do ano, em janeiro. Se não houvesse mudado a lei, eu já teria tempo para aposentadoria, para reforma. Só que houve, né, a mudança da legislação, e quem estava no processo tem um pedágio a ser pago. Meu pedágio ele iria até novembro desse ano, mas eu tenho um tempo averbado, iria até o começo de agosto. Então, a ferro e fogo, a partir do começo de agosto eu posso me aposentar. Pode ou é obrigado? Na atual conjuntura eu posso. Por quê? Porque ao ser promovido a coronel, eu tenho, daí a lei, ela me concede até 5 anos no posto. Então eu posso, desde a minha promoção, eu posso ficar, que foi março desse ano, eu posso ficar mais 5 anos a contar do dia da promoção. Eu gosto de ver essa permanência porque você monta todo um projeto, todo um processo. Aí daqui 6 meses troca, o outro vem e já pensa de uma forma diferente. Exato. E aí acho que é para a própria tropa, isso fica complicado. Vem um comandante e manda fazer uma coisa, vem outro, quer que eu já faça de outro jeito. Aí, então, é aí que eu volto também na fala anterior, né, do plano estratégico estabelecido. Então ele te dá as linhas mestras. Tem que seguir aquilo. E eu tenho que seguir aquilo. A diferença são muitas vezes até para ter mais tecnicidade e ter algo não pode chegar lá e querer fazer do seu jeito. Eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu não concordo com o Lorival estava antes de mim, ele fez determinada coisa, eu não gosto dele, eu vou mudar porque eu não vou com a sua cara. Então eu vou mudar completamente. Então, para não haver subjetivismo e sim a tecnicidade prevalecer, tem esse plano de comando. O que pode acontecer nós dois estamos aqui nessa posição. A gente tem que chegar até aquela cadeira. Você pode ir por aí ou pode vir por aqui. Tá. E aí a forma de ação pode mudar, mas o objetivo continua o mesmo. E nós estamos próximos de ter um comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo como botucatuense ou não? Isso pode acontecer? É uma coisa que não compete a nós, não tenho como te responder isso, né? Mas acredito que próximo... Um objetivo você pode responder, Eu né? acredito que próximo não, porque a comandante-geral Glaucia acabou de ser empossada, né? Há pouco tempo. E é uma pessoa extremamente competente, preparada, que eu acredito que não só a polícia, mas as questões da segurança pública do Estado têm muito a ganhar com ela lá. E eu construí minha carreira deixando-me à disposição. Eu, particularmente, naquilo que eu almejei, Deus me deu a graça de estar, que era comandar a minha região. Parabéns, estamos felizes. Obrigado. E se vai acontecer, o futuro a Deus pertence, vamos aguardar. Eu vou ficar, acredito até, né, dentro do que a gente enxerga, que existem pessoas boas para o cargo. Então, falar que a gente não acredita, não almeja, não digo almejar, que a gente não tem até um sonho, é fato, né? Eu acho que todo mundo quer sempre galgar algo onde possa contribuir, possa estar fazendo a diferença, né? Porque um lema antigo que tinha na polícia, que às vezes a gente não usa muito mais hoje em dia, mas que eu acho que é essencial, é servir e proteger. Em primeiro lugar, eu estou para servir a população, para construir algo, para fazer algo de bom. E, como consequência, a gente vai proteger, que é a função da Polícia Militar. Então, se a gente puder contribuir de alguma forma, a gente vai estar à disposição. Mas falar que, assim, é o objetivo de carreira, eu acho que o objetivo de todo mundo é chegar ao posto de coronel. Aí onde vão te colocar, você vai estar preparado para trabalhar. Coronel Salomão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse bate-papo.
botucatuense, Coronel Salomão, comandante do Policiamento do Interior 7. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. E conte com a gente aqui, qualquer coisa que o senhor acha interessante, que seja divulgado, que a gente dê aqui para orientar nossos ouvintes, a população, os microfones vão estar sempre abertos. Não, maravilha, a gente está com algumas ideias para tentar implantar na região e depende muito dessas parcerias, então de forma antecipada eu já agradeço. Nós aqui, o Acontece, a gente quer participar, colaborar. O nosso trabalho aqui, você já deve ter percebido, nos acompanhado, a gente faz um jornalismo de construção. Tá? Sim. Nunca para tentar criticar pela crítica, para poder diminuir, quer dizer, a gente luta por Botucatu, a gente quer uma Botucatu melhor. Sim, todos nós. Estamos aqui, nossos filhos, netos, Exato. enfim, a gente quer tentar deixar essa cidade cada dia melhor. E até aproveitando o gancho, então a gente tem algumas ideias nesse sentido, então a gente vai realmente contar com todo mundo e esse também é o nosso objetivo, né? É um trabalho integrado, né, com as instituições constituídas, né, sejam elas públicas, sejam elas privadas, as forças de bem da sociedade, as forças vivas que querem o bem de da nossa população. Esse é o nosso grande objetivo, porque se todo mundo que é voltado para o bem estiver irmanado, marchando de forma ombreada, a chance da gente ganhar é muito maior do que uma pessoa, uma instituição, uma pessoa sozinha. Então a gente conta com essas parcerias, agradece de antemão e nós vamos vencer. Vamos vencer. Muito obrigado, bom dia, Coronel. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.